Gisele Oliveira Aires Barbosa. Você quer sentar aqui? Não. Ah, ok. Sentei. Pois então, Gisele Oliveira Aires Barbosa é professora tutora do curso de História da Unirio, pesquisadora do Núcleo de Estudos e Referências sobre a Antiguidade e o Medievo, o NERO, da Unirio, nosso NERO, e é especialista em cultura, política e religião na Roma Antiga, lida especialmente com iconografia numismática. Sua tese de doutorado, chamada Quando o Divino Celebra o Humano, Religião, Política e Poder em Moedas Republicanas Romanas, de 139 a 83, antes da Era Comum, trouxe uma muito boa, excelente contribuição para o estudo da figuração de divindades e outros signos religiosos em moedas romanas, além de lidar com o riquíssimo acervo aqui da casa, o acervo numismático do Museu Histórico Nacional. Ok. Eu passo então a palavra para Gisele. Obrigada, Gisele, por estar aqui conosco. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer aos organizadores, professora Cláudia Beltrão, professor Federico Sant'Angelo, pelo convite para participar desse colóquio. É uma alegria muito grande estar aqui, principalmente aqui no Museu Histórico Nacional, porque quando eu iniciei o meu trabalho, a minha pesquisa com as moedas republicanas romanas, foi justamente com a coleção de moedas aqui do Museu Histórico, que, conforme o professor Paulo Knaus falou na abertura, o museu ele possui uma vasta coleção de moedas, entre elas moedas antigas. E, então, é uma dupla, tripla, alegria estar aqui presente. E eu vou tentar trabalhar um pouco sobre o tema estátuas de deuses e imagens monetárias na Roma tardo-republicana. Ok? Nas moedas da República Romana, as primeiras divindades representadas nitidamente como estátuas, isto é, sobre colunas ou pedestais, datam da década de 80 antes da Era Comum. Mais de um século após Roma ter criado seu próprio sistema monetário. A relação entre estátuas e imagens monetárias, porém, antecede esse momento, conforme pode ser observado, entre outras coisas, a partir de um exemplo retirado da própria discussão sobre o início do sistema monetário. Esse é frequentemente fixado nos anos de 212 ou 211, antes da Era Comum, data do surgimento do denário de prata. Esta posição é frequentemente adotada pela maioria dos trabalhos que tratam do tema. Frequentemente, contudo, uma nova cronologia foi proposta por Filippo Quarelli, que defendeu ter sido quadrigato e não denário, moeda também de prata, cunhada a partir de 269, a primeira moeda propriamente romana. O nome do tipo do quadrigato era derivado da quadriga, que constituía a cena padrão do reverso. E esta, por sua vez, a cena, seria uma referência a uma estátua de terracota existente no frontão do Templo de Júpiter, no Capitólio, que é uma demonstração de que, em termos romanos, a relação entre estátuas e iconografia numismática ela é remota e profícua. As referências a essa estátua estão principalmente em Plínio. Sobre estátuas de divindade, em especial, Jörg Hilpik, ao tratar da presença dos deuses no mundo romano, através de imagens, lembra que essas não eram arbitrárias, mas sim, em alguma medida, estatuárias. Ou seja, ainda que a representação, através da qual o Deus se fazia presente, não fosse especificamente uma estátua, esta possuía atributos típicos de estátuas. Isso era válido para pinturas de parede, lamparinas e, o que nos interessa particularmente, para moedas.
As considerações de Hilke resgatam o estudo de Peter Stewart sobre o importante papel social das estátuas no mundo romano. O foco de Stewart é principalmente o período imperial, mas entendemos que suas premissas podem igualmente ser utilizadas para se pensar os últimos séculos da República, pois o processo de monumentalização da sociedade romana remete ao segundo século antes da Era Comum. Adotamos aqui o conceito de monumentalização associado à proliferação de apelos visuais que trazem à mente acontecimentos significativos do passado e que devem ter sua importância considerada dentro da competitividade existente no interior da elite política romana. Competitividade essa que também se acentua no segundo século. Em um importante texto sobre as cunhagens romanas, Andrew Meadows e Jonathan Williams relacionam esse processo de monumentalização às mudanças na iconografia numismática, ocorridas a partir da mesma época. E a relação entre estátuas de deuses e imagens monetárias, acredito eu, se insere também dentro desse processo de mudanças. A partir daí, o presente trabalho pretende refletir sobre duas possibilidades de configuração dessa relação entre estátuas de deuses e imagens monetárias, a partir do exemplo de 2 denários cunhados na década de 80, antes da Era Comum. As moedas elas foram emitidas por iniciativa de 2 monetários, Mineu Fonteio e L, provavelmente Lúcio, Marquio Censorino, nos anos de 85 e 82, respectivamente. E há exemplares dessas 2 moedas na coleção de numismática aqui do Museu Histórico Nacional. Aí eu queria, por favor, a primeira delas, a imagem não está muito nítida, né? A primeira delas é essa moeda cunhada no ano de 85 pelo monetário Mineu Fonteio, da Gens Fonteia. Eu coloquei... Obrigada, novamente. Eu coloquei as referências, né, na moeda no catálogo do Crawford e do Sear, que são 2 catálogos bem conhecidos para quem trabalha com numismática republicana romana. E a última indicação é justamente os números 596 e 597, já é do catálogo aqui do Museu Histórico Nacional, que foi editado no ano passado. Então, aqui na coleção do museu tem 2 exemplares desse tipo. E a segunda moeda, você vai ter que avançar 2 slides, Cláudia. 2, isso. É essa moeda que ela foi cunhada em 82 e novamente, tem 3 exemplares dela aqui na coleção do museu. Posso ficar com esse? O fato dessas peças coincidirem com o momento de início das representações nítidas de estátuas de deuses em moedas, essa segunda imagem, por exemplo, ali à direita, né, no reverso da moeda, eu penso que ninguém coloca em dúvida ali que há uma coluna e sobre uma coluna uma estátua. Obrigada novamente. Foi um critério importante para a nossa escolha, mas não o único. As peças foram selecionadas por acreditarmos ser possível perceber, através delas, não só a relação entre estátuas de deuses e imagens monetárias, mas também a relação de ambas com o contexto de Roma tardo-republicana na qual foram produzidas. Pois entendemos as moedas romanas como, novamente entre aspas, monumentos em pequena escala. O conceito ele foi cunhado por Anna Clark, em sua obra sobre as divindades que personificam qualidades. Monumentos em pequena escala, capazes de trazer à mente os acontecimentos importantes da cidade. Essa função pode ser traçada a partir da própria relação etimológica da palavra moneta, a deusa que equivalia à memória romana e em cujo templo, no Capitólio, estava localizada a casa de cunhagem em Roma republicana. Os 2 denários, esse e o primeiro, por favor, trazem em comum a efígie de Apolo,
Cabe ressaltar que, em seus primeiros tempos, denários traziam em seus anversos a efígie da deusa Roma, divindade feminina com características guerreiras que personificava a cidade-estado republicana. Principalmente a partir do final do segundo século, esse predomínio da deusa Roma passa a ser abandonado em favor de deuses variados que, em geral, guardavam relação com a gens do monetário idealizador da peça, ou com algum acontecimento envolvendo os antepassados que o discurso numismático desejasse pôr em destaque. Na década de 90 e 80, contudo, há uma perceptível proliferação de tipos com anversos que trazem a efígie de Apolo. Por exemplo, dos 13 monetários que emitiram moedas de prata entre 92 e 87, 7 cunharam Apolo em um ou em todos os seus anversos. Entre 87 e 82, das 20 moedas de prata nomeadas ou anônimas, 13 traziam Apolo. Uma vez que o apelo aos antepassados não é suficiente para explicar essa recorrente presença de Apolo, qual seria a razão desse fenômeno? Já na metade do século passado, Jean Gaget acreditava na existência de um movimento apolíneo em Roma, desde os tempos da Guerra Social, identificado com os opositores da aristocracia e de Sulla. A partir do fenômeno apontado por Gaget, T.J. Luce, em um artigo de 1968, analisou a propaganda política através das moedas republicanas romanas, entre os anos de 92 e 88, concluindo que Apolo acompanhou o sucesso da facção de Mário e se tornou o símbolo do governo que deteve o poder até o retorno de Sulla. Nesse caso, então, e eu particularmente concordo com isso, esses dois denários, esse e o denário que a gente mostrou agora mesmo, né, seriam parte desse conjunto de moedas que trazem no anverso a efígie de Apolo. Essa primeira moeda, ela traz no reverso a figura de uma criança alada sobre uma cabra. Ao alto, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, dois pilei, que são os gorros, o chapéu dos Dióscuros, assim, embaixo um tirso, tudo dentro de uma coroa de Hera. E um outro detalhe, aí eu acho que está menos perceptível, a cabra, ela está sobre uma superfície que talvez ela possa ser indicada, tudo indica que seja, como a base de uma estátua. De todos esses elementos do reverso, o único sobre o qual possuímos uma interpretação mais consistente são os chapéus dos Dióscuros ao alto. A gens Fonteia, do monetário Mineu Fonteio, que emitiu essa moeda, era originária da região do Túsculo, tradicional local de culto dos Dióscuros, desses deuses irmãos, em Roma. Nas moedas republicanas, membros da gens Fonteia faziam constantemente referência a esses deuses em suas cunhagens. Em 114 ou 113, Caio Fonteio havia cunhado um denário em cujo anverso as cabeças dos Dióscuros estão em forma de Jano, uma referência ao fato de que os Fonteios se diziam descendentes de Fanto, filho de Jano. Em 108 ou 107, outro Mineu Fonteio cunhara com a efígie dos Dióscuros lado a lado no anverso. Quanto aos outros elementos da imagem, sobre o qual a gente falou, a cabra, o tirso, etc., Crawford os aponta como dionisíacos, mas não há justificativa aparente para essa escolha do monetário.
Retornando ao anverso, vê-se que abaixo da efígie, também não sei se vocês conseguem ver, está a representação de um trovão. Uma divindade masculina, jovem, com armas como dardos, trovões ou feixes de raios, sugere o deus Veus, sobre o qual o nosso conhecimento ainda é precário. O deus possuía um pequeno templo no Arx, possivelmente aquele devotado por Lúcio Fúrio enquanto cônsul, em 196, e dedicado por Quinto Márcio, em 192. As referências estão em Tito Livio. Eu trouxe uma pequena reconstituição do templo no slide seguinte, eu acho, do mapa. Tem um mapa e a reconstituição. Trabalhos de escavação em 1939, no templo, localizaram uma estátua de culto de um deus muito jovem, porém sem as extremidades e atributos. Há referência ao deus em Ovídio e ao Lugério, e ambos falam que ao lado da estátua de Veus havia outra, de uma cabra. Para Ovídio, Veus é um Júpiter jovem, e a cabra teria relação com a infância do deus, na qual ele teria sido alimentado pelas ninfas com o leite do animal. Aulugélio define Veus como uma divindade que carregava flechas para fazer o mal, razão pela qual era confundido às vezes com Apolo. E, diz ainda, uma cabra era sacrificada em seus rituais. Por isso, havia uma representação daquele animal ao lado da estátua. Considerando essas informações e à luz do simulacro encontrado no Templo do Capitólio, haveria, então, uma relação direta entre a iconografia do anverso e do reverso. Voltamos na moeda. Haveria uma relação entre a iconografia do anverso e do reverso da moeda de Mineu Fonteio. A imagem do reverso faria referência à infância do deus, com a presença da cabra, interpretação reforçada pelas informações de Ovídio e Aulugélio. É verdade que Ovídio informa que o Júpiter jovem não porta armas, pois permaneceu desarmado até a rebelião dos gigantes. Então, sua descrição se encaixaria na imagem do reverso. Se a gente supor que a criança sobre a cabra também teria alguma relação com essa narrativa, mas não na do anverso. Tipiuísmo, que adota a identificação de Apolo ou Apolo Veus para essa moeda e para outras moedas da mesma época, que eu não vou citar aqui para não agregar muitas moedas na apresentação, aponta os dois pilei ao alto como símbolo de libertas e o tirso como símbolo de liber pater. A questão do pileus como símbolo de libertas foi dito hoje de manhã pela professora, né, pela Emília. A interpretação é coerente com os que veem na cunhagem uma identificação com os oponentes de Sula. O pileus é um símbolo recorrente de libertas na iconografia numismática romana, mas por estar representado em número de 2 e em virtude das cunhagens anteriores da gens Fonteia, julgo procedente não descartar sua associação com os Dióscuros e com as origens do monetário. Até porque Mineu Fonteio inseriu 2 pilei em um ás de bronze, cunhado no mesmo ano. No mesmo ano em que esse denário é emitido, em um ás de bronze, eu não trouxe a imagem dele aqui. E também na coleção do museu não tem esse ás, nem no catálogo e tal. Mas o ás ele tinha uma iconografia padrão, mas ela permitia algumas variações. E no ás desse ano, de 85, na iconografia padrão do ás, aparece, né, ao alto, acima da proa do navio, que era a iconografia padrão, os dois pilei.
Quanto ao tirso, a referência a esse como uma arma mortal, envenenada na ponta para destruir os oponentes em Diodoro Sículo. E em Macróbio, o bastão aparece novamente como arma, associado a Baco, o deus romano, que compartilha características com Dionísio. Finalmente, ainda sobre essa moeda, cabe acrescentar que a identificação da efígie do anverso da moeda como veios não invalida totalmente a classificação do tipo como apolíneo, até porque veios é, como já foi dito, não raramente associado a Apolo, e isso não deve ser motivo de inquietação. Não é razoável pensarmos que é possível estabelecer uma única identidade verdadeira para uma divindade antiga, em geral dinâmica e mutável. Quanto à segunda moeda, por favor. A segunda moeda, eu trouxe imagem de 2 exemplares dessa moeda. Ela é um denário cunhado no ano de 82 por Marcio Censorino, da gens Márquia. No anverso temos novamente a efígie de Apolo e no reverso o sátiro Márcias com a mão direita erguida, provavelmente a reprodução também de uma estátua que existia no Fórum Romano durante o período republicano. E à direita é onde eu vou focalizar a minha análise, uma coluna, e ao alto, sobre a coluna, no topo da coluna, provavelmente uma estátua. Eu trouxe 2 imagens, porque dependendo da imagem, dependendo do exemplar da moeda, a gente consegue visualizar melhor ou pior esse topo da coluna. Então, tem essa imagem e a seguinte, Cláudia, por favor. A seguinte, eu não sei se vocês conseguem visualizar melhor. Ali à direita, a coluna, e no topo da coluna, uma estátua. Eu acho que essa segunda, ela é mais visível. Bom, então vamos lá. À direita, uma coluna com uma estátua no topo. Crawford identifica a estátua como sendo a da deusa Vitória, porém a imagem não permite uma identificação segura. O atributo que tradicionalmente caracteriza Vitória nas cunhagens romanas, que são as asas, não pode ser claramente percebido e nem descartado. Coarelli e Torelli acreditam que o monumento representado trata-se da coluna Maênia, um monumento existente entre o Fórum e o Comitium. A tradição não é unânime em definir a origem e a função da coluna, mas, ao que parece, na época de Cícero, ela era usada para a fixação dos devedores inadimplentes pelos seus credores e para a punição pelos triunviri capitalis dos escravos culpados de roubo e de outros delitos, talvez contra o patrimônio. Torelli identifica a estátua do topo como sendo de Vitória ou de Minerva. Nos confrontos nos quais Vitória é sempre buscada, Minerva rege principalmente as estratégias de guerra, pois seu principal atributo é a sabedoria. Ainda segundo Torelli, na moeda, a coluna seria um símbolo da proscriptio imposta aos devedores, contra a qual há um apelo em prol da libertas plebeia, essa encarnada por Márcias. Nada sabemos sobre a trajetória política ou as magistraturas ocupadas por Marcio Censorino, o que é um complicador, porque muitas vezes, para auxiliar nessa interpretação na iconografia da imagem, utilizamos referências à trajetória, à carreira do monetário. Porém, o denário que ele cunhou
está entre a sequência de tipos apolíneos da década de 80 e 90, de 90 e 80, melhor dizendo, que mencionei anteriormente, logo no início da apresentação, quando eu falei naquela sequência de vários tipos com efígies de Apolo que ocorrem na década de 90 e 80. E 6 anos antes da emissão dessa moeda, em 88, um monetário com o mesmo nome e cognome, talvez irmão do emissor dessa moeda, havia cunhado um desses tipos, um outro denário, também com a efígie de Apolo. Você pode ir para o próximo? Não, antes um pouquinho. Isso aí. Esse monetário de 88 era Caio Márcio Censorino, né? Ou seja, do mesmo ramo, da mesma gens, e dele a gente conhece sim um número maior de emissões. Vou voltar para o texto. Conhecemos apenas um tipo emitido por Lúcio Marco Censorino. O denário com Márcias e a coluna no reverso. Já a produção deixada por Caio Márcio Censorino é mais extensa. Além do denário com a efígie de Apolo, há outro em cuja iconografia aparecem as cabeças de Anco Márcio e Numa Pompílio, que são aqueles dois primeiros que eu só citei ali. Não vou nem abrir as imagens, porque elas não dizem respeito diretamente à análise que a gente está fazendo aqui. São conhecidas ainda na verdade, 2, e um semis, cunhados por sua iniciativa. E os 2 asses nos interessam particularmente. Esse tipo, conforme eu já citei, tinha uma iconografia padrão, que era a proa de um navio, com algumas poucas variações. Na peça cunhada por Caio Márcio Censorino, há no reverso colunas com estátuas de Vitória. Aí você... Então, por exemplo, nessa primeira aqui, há sobre o arco da esquerda também uma coluna, e sobre a coluna também, não sei se vocês conseguem observar, com a imagem e com uma imagem de Vitória, em que você consegue visualizar, imagino eu de maneira mais clara, a imagem com as asas da Vitória. E, na seguinte, vê se agora você consegue. Vai. Também, só que na direita, também uma moeda de bronze. Essas peças, elas são mais raras. Mas você tem também uma coluna à direita e com uma estátua também ao alto. Isso nos leva a 2 monetários do mesmo ramo censorino, da mesma gens, Márquia, possivelmente da mesma orientação na vida pública, cunhando em um intervalo de poucos anos com a efígie de um mesmo deus no anverso e com a representação da estátua de uma mesma deusa no reverso. Em uma sociedade como a romana, em que tão importante como fazer era representar-se fazendo e ser admirado enquanto tal, estátuas e imagens monetárias são mídias diferentes, mas que integram o mesmo movimento. Nessa cidade, que é uma comunidade de deuses e homens, seres divinos interagem com seres humanos na vida pública e também através da iconografia numismática. Penso que as cunhagens da década de 80 fornecem, a seu modo, uma reconstrução dos acontecimentos que tinham lugar na cidade. Para compreendê-la,
é importante não só o confronto de moedas com outros tipos de documentação, mas também das próprias moedas entre si, que foi um pouco do que eu tentei mostrar aqui no trabalho, da importância de você tentar analisar essas moedas, não só confrontando-as com outro tipo de documentação, mas também lendo essas moedas, confrontando-as entre si. E o que nos interessa particularmente nesta tarde, estátuas de deuses tinham um papel importante nesta reconstrução. No caso dessas moedas que eu trouxe, para análise, os 2 denários em destaque, e depois com a ajuda dessas 2 moedas de bronze, portar armas e cultivar desejos de vitória eram condutas repletas de significado para os seres, tanto divinos como humanos, na conflituosa Roma da década de 80, antes da Era Comum. E, observadas em sua relação, estátuas de deuses e imagens monetárias nos possibilitam novos olhares sobre a cidade nesse momento. Eu desconheço a área das moedas, Eu gosto da iconografia, sei encaixá-la em alguns ambientes, mas a parte da numismática ainda não sou familiarizado, vou dizer assim, Bom, naquela primeira moeda que você mostrou, que era a questão se seria Apolo, se seria Véio, quem seria, a partir do que Ovídio diz, você mostrou vários elementos dionisíacos e que me remeteram a algumas leituras que eu fiz durante a minha graduação, durante as minhas ICs, na verdade, quanto ao que compõe tanto o símbolo do que é Dioniso, do que é o ritual dionisíaco e como que esse ritual era visto na própria Roma, Desculpe até se eu acabar sendo anacrônico, porque eu vou até usar um pouquinho de Eurípides, que é grego, no século V, mas que me remete a vários conceitos morais da própria Roma, e da própria Hélade também, que não aceitava o ritual dionisíaco nas ruas da cidade, vamos dizer assim. Então, por exemplo, lendo o Junito de Souza Brandão, o livro Mitologia Grega, o volume 2, se eu não me engano, ele diz, contando um pouco do mito de Dioniso, ele diz que Dioniso, quando começa a procurá-lo, ele vai, Zeus o coloca numa ilha e o deixa lá sendo cuidado pelas ninfas, pelas mênades, que vai ser no ritual dionisíaco posterior, as mênades, e que ali ele também é alimentado pelas cabras, pelo leite das cabras. Tanto é que, na Roma, o ritual dionisíaco é caracterizado pelas moças novas correndo pelas cidades, fazendo barulhos de cabra, correndo até pelas matas e tudo mais. Então, assim, seria, na verdade, é uma questão muito básica, como eu estou falando, essa questão de atribuírem, como o vídeo, por exemplo, atribui esses códigos visuais, esses elementos visuais, a Véio ou ao próprio Apolo, não seria as próprias questões morais da Roma tardo-republicana, que não via valor, não levava em consideração o próprio ritual dionisíaco? Foi como eu falei, eu posso estar sendo anacrônico, Então, assim, seria essa pergunta. Ele tenta testar aí, pelo que eu entendi, que pode ser tanto o Deus Véio como o próprio Apolo. Eu, Marco Antônio, no século XXI, olhando, eu vejo Dioniso, o tirso venenoso, com a Hera em volta, a cabra, a questão da infância, porque Dioniso também está sendo alimentado pelas cabras, jovem. E Dioniso é o símbolo dessa juventude, É o Deus vivo-morto, é o Deus da juventude. E essa seria a minha pergunta. Seriam, por algum acaso, assim, as questões morais da própria Roma que não consideram Dioniso nessa fórmula? Primeiramente, essa pergunta tem várias questões, Primeiramente, obrigada pela pergunta, porque ela dá chance quase para outra fala, a pergunta. Tem várias questões, tem várias maneiras de abordar a sua colocação, a sua pergunta. Eu acho que
Respondendo primeiro objetivamente, o que você perguntou. Eu acho que não seria muito uma questão de uma escolha moral, né, por parte de Ovídio, nada disso, porque, na verdade, ele não está fazendo uma leitura da moeda, ele não está fazendo uma leitura da imagem. Na verdade, assim, a gente usa, é uma referência que ele fala, é uma referência ao Deus, ao templo, a uma estátua que existiria no templo, e que a gente está, de alguma forma, usando para interpretar a iconografia da moeda. Então, na verdade, não é uma interpretação que a gente está fazendo sobre a moeda. Na verdade, a gente aqui está usando isso para tentar entender essa iconografia da moeda, respondendo objetivamente isso que você está falando. Primeira questão. Segunda questão. A questão dos elementos dionisíacos na moeda, eu acho também que é uma leitura possível. Eu tanto acho que é uma leitura possível que, na minha tese, que eu escrevi recentemente, e não faz tanto tempo assim, eu abordei também esse aspecto. Porque, na verdade, o reverso dessa moeda, eu acho que ele é altamente complexo. Tem várias coisas ali, vários elementos, vários símbolos, e é difícil você fazer a leitura de um símbolo. Eu não sei se a professora Cláudia vai querer acrescentar depois alguma coisa sobre isso. Você querer acrescentar alguma coisa... você está aqui presidindo a mesa, de repente. Acrescentar alguma coisa sobre isso, mas eu acho que é muito difícil você fazer a leitura de um símbolo como ele é isso ou ele é aquilo. Porque os símbolos eles vão se alterando conforme seu uso. Isso é uma característica dos símbolos, em primeiro lugar. Então, muitas vezes a gente tenta... Foi uma coisa que eu pensei, esse tempo que eu trabalhei com essa iconografia monetária, que muitas vezes a gente tenta encontrar uma lógica nessa iconografia monetária, e muitas vezes eu pensava, será que existe toda essa lógica que a gente está tentando encontrar? Né? Não sei. Mas, voltando à questão da leitura dionisíaca das moedas, dessa iconografia do reverso, eu acho que também é uma leitura possível. Tanto é que, na tese, eu trabalhei também com essa vertente, como uma possibilidade. Até porque, se a gente pensar aí no caso, em Baco, no culto a Baco, em Roma, ele não é um movimento identificado com a aristocracia romana, muito menos pelo contrário. Muito pelo contrário. O que eu acho desse conjunto de moedas cunhadas nessa época com as efígies de Apolo no anverso é que elas são moedas que não têm identificação com a aristocracia romana. Isso eu acho, verdadeiramente. Com o grupo que lutava pela volta de Sula, etc. Isso eu acho. Mas dentro disso, também uma utilização de símbolos ligados a Baco é possível, sim, dentro dessa mesma lógica que você colocou. É possível, sim. E eu trabalhei com isso na tese. Inclusive a questão da cabra, do bode, usando afrescos de parede, pintura, associação animal e etc. Nessa apresentação, eu, na verdade, privilegiei a outra vertente, por conta do tema do colóquio, que eram estátuas de deuses e imagens monetárias. Na verdade, foi uma opção. Por conta, volto a dizer, do tema do colóquio. Mas eu acho que essa leitura também é possível. E ela faz sentido também. Mas, volto a dizer, eu acho que a iconografia do reverso dessa moeda em especial, ela é altamente complexa. Do anverso e do reverso, ela é altamente complexa. O que é bom, por um lado, porque nos dá várias possibilidades de análise, de discussão e tudo mais. Não sei se te respondi.
Sim. Obrigada, Gisele. Hector. Eu queria só acrescentar, primeiramente agradecer sempre pelo apoio, primeira vez que a gente está em mesa separada, né? E eu queria reforçar que a parte que você falou da estátua, e veio tocando diretamente a estátua de Júpiter nos quadrigatos, né, da primeira geração da cunhagem de Roma. E eu queria traçar uma relação muito interessante com as moedas de Júpiter, que são as que eu trabalho, já aqui com o catálogo do museu, que é muito bom, por sinal, que reforça a relação de Jano, de uma moeda de número 21, datada entre 225 e 212, que relata a face bifronte de Jano com a estátua de Júpiter no Capitolino. O que é interessante, que é o ponto que eu trato na minha monografia, que eu buscaria tratar na minha monografia, é a imagem de Júpiter nas moedas e a relação com o triunfo. E por que me questiono da fórmula da imagem do triunfo? E aí me aparece essa estátua. Então, me vem a ideia de como a relação da estátua ela vai formar tipos monetários. Não só na imagem da quadriga de Júpiter, que está no topo do Capitólio, centro do governo romano, né, do poder romano, do poder político romano e religioso, e outras divindades também dos tipos monetários, como Apolo, Marte, até mesmo a própria Vitória, ela vai ser relatada, ela vai ser o modelo de quadriga, e outras divindades vão montar essa quadriga. Não sei se existiam outras divindades montando quadrigas em estátuas, mas que o tipo da estátua ela vai dar uma fórmula base para que outros tipos sejam criados. E uma pergunta que é muito interessante, porque eu acabei acrescentando esse Vejovis, esse Jovis no meu repertório, mas é uma grande questão, porque daí é uma pergunta para você, uma pergunta para a Gisele, né? Porque ninguém sabe se é Vejovis, se é Apolo, para você, é um Júpiter jovem? É um Apolo ou um Apolo com raio? De Júpiter, demonstrando esse poder que o raio possui. Primeiramente, Heitor, obrigada pela sua contribuição, né? Eu sei que você vem estudando Júpiter, né, há um tempo, assim, completamente apaixonado pelo tema, então é sempre bom te ouvir falar. Eu acho que essa relação eu concordo, estátuas e imagens monetárias, provavelmente tão antiga, eu acho que eu cheguei a citar isso no início da apresentação, quanto às cunhagens monetárias verdadeiramente romanas, né? Se a gente começar a mapear isso, a gente vai achar muita coisa por aí, e é um trabalho que, de certa forma, ainda tem muita coisa para fazer. A gente estava conversando sobre isso agora mesmo. E eu também no início da apresentação eu citei aquele trabalho do Hilpik, que talvez, eu não sei se você já leu, e eu acho que te interessa bastante, em que ele coloca justamente essa posição de que as representações elas são estátuas em primeiro lugar, estatuárias em primeiro lugar, que vai muito ao encontro disso aí que você colocou. E sobre se é Apolo, ou Veios, ou quem é, eu acho o seguinte, tentando te responder objetivamente, não fugir da pergunta. Eu acho que não se trata de ser ou não ser. Eu acho que ele está, de várias formas. Da mesma forma que, nesse momento em que essas moedas são cunhadas, existem algumas efígies em que misturam atributos de mais de um deus. Tem uma moeda, eu não vou conseguir lembrar agora o ano monetário, mas que ela mistura atributo de duas, três divindades ao mesmo tempo. Então, é muito dinâmico esse movimento. Então, da mesma forma, eu acho que não dá para a gente falar ou não é. Eu acho que isso é muito dinâmico, esse movimento. Então, se tratando de uma divindade, mas eu acho que isso também, se fosse um ser humano, acho que não seria muito diferente também, não, né? Você dizer, é uma coisa muito assim, a gente está, a gente muda também. Então, eu acho que não é. Na verdade, eu acho que
isso é uma situação muito dinâmica, na verdade. Eu acho que em algumas moedas, essa efígie que a gente costuma identificar como sendo Apolo, pela aparência jovem, pelo cabelo, por aqueles atributos todos, ele ganha outros atributos, em virtude de outras coisas que estão acontecendo, em virtude de outras necessidades, em virtude daquele momento e tal. Então, ele está de uma forma ou está de outra. Então, eu acho que é ou não é assim e que acabou, ou não é e acabou, eu acho que é uma caracterização muito forte para uma divindade. Eu acho que até para um ser humano é muito forte, quanto mais para uma divindade. Então, na verdade, eu acho que em algumas moedas, Apolo está com esses atributos. Só para complementar, que faz sentido, concordo plenamente, que eu até citei, o quadrigatus, né, que você vê Júpiter claramente sobre a quadriga, com os aspectos de Júpiter, né, já é fortemente já defendido. E em modelos seguintes, a Vitória está sobre a quadriga, ou Marte está sobre a quadriga, talvez com base nessa estátua lá da quadriga de Júpiter sobre o Capitólio, talvez, mas as divindades elas estão com os atributos. Obrigado. No, my question is one on periodization. You, of course, had to sort of be economical, given the time constraints. You did, of course, at the beginning, talk about the 2nd century BC as a moment in which monuments appear to play a new and sort of distinctive role on Roman coinage. And then the examples that you did talk about were from the 90s and 80s. Right, I was wondering whether that was because you just found coins that were very much worth talking about in their own right, or whether you see a shift of some sort occurring at the beginning of the 1st century BC. Or whether, for example, then you see a clear difference between what occurs even in the late 2nd century and the early 1st century BC. I didn't understand the beginning of your question about the difference. Well, if I understood correctly, you said that, and others have said it before you anyway, that in the 2nd century BC, monuments play a more distinctive role on Roman coinage. Okay. And from that general comment you made, and then from the selection of examples that you presented us with, I was wondering what periodization you're working on, I suppose. Okay. Thank you. Please carry on in Portuguese. Okay. Yes. Probably it was my fault. I was not clear because I tried to economize, to be short. Probably that's because I started talking about the second century because it was a moment when the numismatic iconography changed a lot in Roman world, and I did a kind of, how can I say, I talked a little about this, but the examples I picked up about statues and statues of gods, and I thought were more interesting. These examples were at the end of the 1st century. In my search, I worked not with the 1st century. I worked the 2nd century. Okay, and then I have studied the 2nd century more. I have studied more the 2nd century than the 1st century. Now, looking for the statues in the coinage, I found these coins. One of them was part of my repertoire, the first one. The second one was not. And then, how can I say this? It was a choice
because of the subject of the colloquium. And in the 2nd century, why did I talk about the 2nd century? It was because it was when big changes happened in Roman world, and these things had a big influence in the numismatic iconography. Sorry about my English. I'm very grateful. It's very clear. And thank you very much. Érica? Eu gostei muito, e aí falar um pouquinho sobre numismática e principalmente estatuária. Eu gosto muito, não é à toa que eu vim para assistir o evento, porque falava exatamente de estatuária. E aí eu fiquei impressionada com a representação presente em moedas de estatuária da deusa Vitória, por exemplo. E aí a minha dúvida se remete se você fez alguma análise acerca da presença da deusa Vitória, ou a possibilidade da deusa Vitória colocada acima de uma coluna, ou eu diria, né, um altar. Que aí eu faço uma questão acerca de que a presença da coluna como um altar não podia remeter à questão da dimensão religiosa. Também não só a questão militar, guerreira, dos triunfos também colocada, mas a questão religiosa da presença da coluna como uma espécie de altar de oferendas ou de votos. Se você fez alguma relação nesse sentido da deusa Vitória. E uma outra questão é se você tem conhecimento da circulação dessas moedas, se é restrita, se é mais ampla. A pesquisa que eu desenvolvi, ela foi basicamente 2º século antes de Cristo, um pouco do 1º século antes de Cristo. Esse tempo, ok para você? Isso mesmo que você quer saber? Esse tempo, tá bom? Nesse período? Eu sei, mas eu digo assim, desse período, 2º século na República, ou nesse aqui, ou tanto faz, em qualquer época, na moeda. Mas na República? Na República. Não, eu não fiz. Não fiz especificamente. Só para te responder direitinho. Eu quis entender a pergunta para poder te responder. Não fiz. Porque, na verdade, uma das coisas que nós fomos assim, descobrindo no decorrer da pesquisa é que, na verdade, existe ainda muito pouca coisa trabalhando com iconografia numismática em termos republicanos. Principalmente quando você vai, assim, 2º século, 3º, 2º século antes da Era Comum, tem muito pouca coisa ainda. Ao mesmo tempo que a gente tem, principalmente 2º século, a minha paixão é o 2º século, ao mesmo tempo que você tem uma iconografia muito rica, você encontra coisas assim verdadeiramente fascinantes nas moedas. Você ainda vê que ainda tem muita coisa para ser pesquisada ali. E então, eu, na verdade, não fiz nenhuma pesquisa diretamente com a deusa Vitória, porque, na verdade, a pesquisa que foi desenvolvida, o foco dela era trabalhar a questão do discurso político e religioso nas moedas republicanas, entre 139 e 83 a.C. Essa foi a minha pesquisa, traduzindo assim objetivamente. Então, foi discurso político e religioso. E que entrava um pouco disso, mas não diretamente uma divindade ou um caso específico. Ela era mais abrangente nesse sentido. Mas posso te adiantar que tinha bastante Vitória. Passando assim, enquanto você foi fazendo a pergunta, eu fui assim, na minha mente foi passando as imagens do repertório, e há bastante representações de Vitória, principalmente, assim, aquela imagem tradicional de Vitória guiando a quadriga, que aí eu não sei se... aquela coisa mais tradicional, que se repete bastante, são imagens regulares, mas principalmente na virada do
segundo para o primeiro século, a variedade é muito grande. A vitória começa a aparecer em cenas diferentes, em locais diferentes. Eu me lembro de uma imagem de uma vitória não sobre um altar, mas ao lado de um altar. Então, são imagens muito diferentes. Eu diria que ainda é uma pesquisa que está para ser feita. Tá? E a outra pergunta foi sobre a circulação. A circulação dessas moedas, olha, eu trabalhei também, mais no que diz respeito à iconografia numismática, tentando trabalhar as relações de poder. Esse era o foco da minha pesquisa. Na verdade, embora eu trabalhasse com moedas, ela não tinha muito um viés econômico, na verdade, na verdade, ela não tinha esse viés econômico. O foco da pesquisa, que foi meu interesse desde o início, eram as relações de poder e a moeda como possibilidade de analisar essas relações de poder talvez sobre uma outra perspectiva. Então, talvez alguma coisa sobre circulação de moeda, algum dado mais preciso, eu não seria a pessoa mais indicada para te responder. O que eu posso te dizer sobre essas moedas é que existe uma discussão muito grande sobre essas imagens. Elas eram feitas para quem, por quê, e sobre a questão da recepção dessas imagens. Porque algumas delas, elas são muito elaboradas. Elas tem a divindade, tem todos aqueles signos, tem todo um discurso, tem o antepassado do monetário, o que ele fez, remete ao símbolo de uma vitória que aconteceu, de um triunfo militar que aconteceu 100 anos antes, com o antepassado, com o pai, com o avô, aquela coisa toda e tal. E aí, alguns autores dizem o seguinte: não era possível, isso aí, aristocracia, né, porque esses monetários, eles provinham a grande maioria das famílias aristocráticas, eles cunhavam para eles mesmos, porque ninguém entendia isso. Não era possível que esse povo entendesse isso. Já uma outra linha de interpretação diz não. É muito trabalho para ninguém entender. Isso era entendido sim. Então, a gente supõe a partir daí uma iconografia, uma moeda com uma relativa capacidade de alcance. Nesse sentido, mas no sentido assim, de difusão de imagens de poder. Eu achei algumas representações de vitória relacionadas a cenas de triunfo. Uma delas é a efígie de Júpiter, no anverso, e no reverso, a vitória coroando espólios de guerra. Muito recorrente. A outra, em outra moeda também que é muito recorrente, é um quadrigatus, né? Um vitoriatus, desculpa, que tem a efígie da Dea Roma e o Júpiter conduzindo a quadriga com raio e cetro e a vitória atrás do Júpiter o coroando. Então, não em questão de estátuas, mas no contexto religioso do triunfo, a vitória ela aparece com muita recorrência no século II. Já ajudei. Espero que tenha ajudado. Tem uma moeda maravilhosa que é de eu acho que é 127 ou 137, em que tem a deusa Roma coroando os espólios de guerra, que ela de certa forma, ela me ajuda também se você está mais fresco, as imagens mais frescas. Tem aquela reprodução da deusa Vitória coroando os espólios de guerra, que é um modelo mais ou menos grego. E, nesse momento, 127, eu acho, nesse momento, Roma havia tido uma grande vitória sobre os gauleses. E 2 anos depois, eles cunham uma moeda em que é a mesma imagem, eu acho essa imagem assim, romana, totalmente. A mesma imagem, só que nessa imagem, a deusa Roma, ela toma o lugar de Vitória, é ela que está coroando os espólios de guerra. Ela porque, na verdade, sim,
Havia, sim, mas isso sempre assim, o troféu, né, o troféu enquanto espólio de guerra, mas o troféu sendo coroado pela deusa Vitória, o troféu sendo coroado pela deusa Vitória, o troféu sendo coroado pela deusa Vitória. Aquela cena padrão. Acho que é 120, acho que é 127. Essa primeira moeda, em que é a deusa Roma, ela, tipo assim, ela então, chega para a Vitória, não. É a deusa Roma, ela chega para lá na Vitória, ela coroa os espólios de guerra. Eu acho essa moeda altamente simbólica. Oi, obrigado. Meu nome é Michael. Eu tenho uma pergunta mesmo de metodologia. Eu estudo as estátuas, mas através da literatura, como a literatura descreve essas estátuas. E aí, a gente que está vendo que as estátuas são representações, são imagens, né? Eu busco na literatura, então, saber como essas imagens são colocadas em outra mídia, que é a literatura. E aí você que falou que, na verdade, a gente está juntando, então, né, as estátuas nessa mídia, que é as moedas, como que você analisa, por exemplo, quais são as consequências de uma estátua, né, está sendo colocada em uma moeda, né, seria a representação de uma representação, no caso, e quais seriam as consequências, né? Porque você poderia, por exemplo, colocar o Deus propriamente, né? E você colocou e está lá a estátua. Como que você acha, quais são as consequências de ter uma representação de uma representação, a estátua, né, na moeda, no caso? Obrigada. Olha só, eu tenho uma autora que eu também gosto muito, que eu também trabalhei com, cito, né, citei no meu trabalho, que é a Harriet Flower. A Flower, ela faz uma consideração sobre a sociedade romana, em que ela fala que tem um trabalho dela em que ela fala que a sociedade romana é a sociedade do espetáculo. E essa questão da necessidade de você ser visto. Eu acho que a sociedade romana, a partir do segundo século, e daí um pouco aquela questão que eu comentei na resposta do professor sobre a questão da proliferação das estátuas no segundo século, eu acho que esse segundo século é todo um momento em que essa questão de você não só fazer as coisas, eu estou falando aí em termos de elite romana, não só você fazer as coisas era importante, mas também você mostrar que você tinha feito. E você ser admirado pelos outros porque você tinha feito. Então, não adiantava fazer simplesmente. Eu tinha que fazer, eu tinha que me representar fazendo isso e ser admirado, de preferência pelos meus pares, e também pelo povo, né, porque o povo tem uma importância nisso, enquanto estava fazendo. E aí, nesse sentido, eu acho que tanto as estátuas como as moedas, talvez as moedas em menor grau, elas, de certa forma, acompanham esse movimento, porque elas são formas de você registrar um acontecimento e de tornar isso visível. De você, eu usei esse termo na apresentação, e vou tornar ele, de você monumentalizar isso. Monumentalizar no sentido etimológico, da origem latina nele, no sentido de você trazer à mente um monumento, é algo que traz à mente, que te faz lembrar alguma coisa, que te relembra de alguma coisa. Então, uma estátua é alguma coisa que faz você relembrar. Você olha uma estátua e lembra. Mas uma moeda, quando você pega e você vê uma efígie de um antepassado, de alguma coisa, também traz à mente. Então, eu penso as moedas, de certa forma, na mesma linha, no mesmo movimento do que as estátuas, do que como monumentos. E essa ideia também não é minha, também é de uma outra autora que também eu citei em algum momento, acho aqui. As moedas como pequenos monumentos, que é a Anna Clark. As moedas como pequenos monumentos, em que você pega, no sentido assim, de pequenos objetos que te fazem lembrar de acontecimentos importantes, de coisas importantes, que trazem à sua mente fatos importantes ou coisas que o emissor daquela moeda quer que você lembre de alguma coisa. Então, essa ideia da
moeda, ela não está representando um Deus, e sim uma estátua de um Deus, para mim não é necessariamente um problema, porque volto a falar, eu imagino as duas como duas mídias diferentes, mas na verdade caminhando no mesmo sentido, com o mesmo significado. Então, para mim, isso não é um problema. E, por outro lado, a gente tem que pensar também na divindade, porque a divindade antiga, ela é assim tão interessante, ela é tão cheia de vida, porque ela ganha vida para a gente. E a gente até esquece, né, muitas vezes, que o Deus, de certa forma, ele existe quando ele é representado de alguma forma. A gente precisa da representação do Deus a partir do momento que para que ele possa existir. Então, na verdade, ele existe em forma de estátua, para depois, sim, mas, na verdade, o Deus, ele precisa ser representado, né, de alguma forma, nesse sentido. Então, na verdade, eu imagino, na verdade, como mídias diferentes, moedas, estátuas, mas dentro de um mesmo movimento. Ok? Mais algum? Ok. Obrigada, Gisele. Agradecer a Gisele. Obrigadíssima.